Saravá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo dessa noite. Pedimos a licença e a proteção de nosso Pai Oxalá, para que nos ampare na compreensão daquilo que não compreendemos, daquilo que nosso coração sente, mas a nossa mente não acompanha. Então, nós, do nosso tamanho, e embora partículas divinas que somos muito pequenos e não compreendemos tudo que a gente vê. E muito menos o que a gente não vê. É para isso o estudo, para que a gente aprenda a fechar os olhos e olhar com a alma. O estudo é sempre importante para ajudar a compreensão da vivência do terreiro, não substitui. Pode estudar uma vida inteira, né? Sempre falo. E o que o guia muitas vezes te instrui ou te fala em alguns segundos, ou que você sente junto com ele, tem um impacto tão profundo que uma vida inteira de estudo provavelmente não vai conseguir. Então, é para a gente tentar acompanhar, né? Tentar melhorar a nossa essência enquanto pessoas, e não só enquanto umbandistas. Tá? Então, esse livro nos fala muito da essência da alma humana, das diferentes formas de relacionamento da alma humana, as diferenças e as muitas faces do amor divino pelo ser humano. Para nós, o mais próximo que a gente consegue sentir e visualizar do amor divino são os orixás, que são manifestações do poder divino, em formas de qualidade. Então é mais palpável, a gente consegue compreender um pouco mais, mas ainda é muito distante, né? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque nesse capítulo agora, nós vamos iniciar um reencontro desse espírito, né? Nosso cavaleiro da estrela da guia, que teve um encontro tão maravilhoso com o seu ancestral místico, né? Que é o guardião ou a guardiã da estrela. Vocês sabem que a guardiã da estrela é Iemanjá, né? A força geradora, é a mãe geradora para nós na Umbanda. Em que pese, gente, olha que bacana. No próprio livro, como ele veio de uma cultura católica, ele era padre, católico mesmo, católico apostólico romano. Então, ele veio para cá e teve um contato com a cultura africana, que dava o nome de orixás, né? E depois, com a cultura indígena que aqui estava, que tratava como divindades naturais, como deuses da natureza. Então, ele conseguiu, como um espírito muito sagaz, ele conseguiu perceber as semelhanças. Então, gente, olha o que esse espírito nos mostra. Uma pessoa que quer ir para frente, que quer fazer as coisas boas, ela vai olhar para uma religião, olhar para certas diferenças, e ela vai ver que elas são muito pequenas, porque, na verdade, a essência é muito parecida. Então, isso não vai afastar, isso vai aproximar. E é o que ele fazia com as pessoas, ele se aproximava das pessoas. E aproveitava e incorporava aqueles conceitos que ele achava válido, que ele achava valoroso na vida dele. Entende? Então, isso a gente pega para a nossa vida. Quando eu falo que a Umbanda não é
não é uma religião de excluir, e sim de incluir, não quer dizer que a gente tenha que perder a nossa característica de umbandista, mas nós estamos abertos a enxergar Deus e suas manifestações em todas as suas formas, sem perder a nossa essência. Essa é a nossa forma. Mas isso não me impede de entender e de compreender o sagrado do islamismo, o sagrado do budismo, o sagrado do judaísmo, entende? Então, é um espírito muito aberto a essas várias manifestações. Então, quando ele conhece o seu ancestral místico, ele, inclusive, fica tocado, emocionado, né? E ele, inclusive, sabe que ele precisaria muito da ajuda do seu ancestral místico, que a gente chama de orixá ancestre ou ancestral, né? Porque ele sabia que ele iria, olha a frase que ele diz, que ele iria mergulhar por inteiro nas trevas. Por que que ele vai mergulhar nas trevas? Porque os que sofrem e padecem vivem nas trevas. Então, as palavras do ancestral místico para ele foram bem claras. Ele iria espalhar entre os carentes de amor um pouco desse sentimento. E você não encontra os carentes de amor lá, gente, na nuvem. Meditando. Os carentes de amor estão lá, estão nas regiões trevosas. O vô sempre diz que o terreiro é um hospital. Enxergue como um hospital. Então, os doentes, ele falou, você precisa chegar onde os doentes estão, não é para o são não precisa de remédio. Ai, mas é difícil, eu gosto de conviver só com gente com boa vibração. Todo mundo gosta, gente. Teu amor é suficiente para conviver com aqueles que sofrem em desequilíbrio? Pensa aí, meu filho e minha filha. Eu quero entrar para a corrente do vô Benedito, porque eu quero receber essa casa tão linda. Sim, a casa é muito bonita. Mas você está disposto a conviver com os doentes? Você está disposto a lidar com os doentes sem se abalar? Ninguém. Não, gente, ninguém tá, mas a gente se esforça ao máximo. A gente tem que ter em mente para que a gente está ali. O que o vô cuida, só para deixar bem claro, o vô cuida muito da corrente para que esses desequilíbrios de todos nós, e é todos nós mesmo, eu estou no bolo e o Jesuel também, vocês não tiram ninguém não, tá? Para que os nossos desequilíbrios não afetem o funcionamento do trabalho. Então, ele tem que manter uma certa ordem, uma certa disciplina, às vezes até afasta filhos. Eu vou afasta, como afasta? Ele não afasta olhando assim da pessoa e falando, gente, mas as pessoas são afastadas da casa, né? Por quê? Porque são pessoas que não estão, não é para aquele hospital, você está com uma doença diferente, você precisa, você entende? Então, isso vai sendo tratado muito além do que a gente consegue ver, né? Então, esses carentes de amor que o ancestral místico fala, né? Inclusive foi por isso ele fala, a estrela, né, que a sereia me dera, era o símbolo do meu ancestral místico, a estrela da guia, né? E ele olhou no seu peito e viu a estrela de 5 pontas, impressa em relevo no seu peito, impressa no seu perispírito, no seu corpo astral. Então, ela estava destacada por uma luz e era uma mistura de dourado com azul. Então, ele já estava. O que ele concluiu? Ele falou: olha, eu já estava a serviço do símbolo da estrela de 5 pontas há muito tempo e eu não sabia, né? E nisso, ele lá divagando, pensando, ele estava lá no lugar onde os pais deles moravam, né? E se aproximou a mãe dele. A mãe dele falou: olha, tem alguém à sua espera que veio te visitar. Quando ele chegou para ver quem era, era a doutora, aquela doutora que cuidou dele lá no hospital, logo que ele desencarnou, que a doutora foi lá, cuidou dele, o primeiro hospital que ele foi recolhido depois que ele morreu, né? Foi a doutora que deu a espada para ele, lembra que ela deu para ele o presente, que deu a espada, ele não entendia o porquê. Então, essa doutora, aí
ela fala assim, vejo que você está muito bem, mas você se esqueceu de mim, né? Ele fala, ai, doutora, tem razão, desculpe-me por não ter voltado, né, até o hospital para agradecer o auxílio que você me deu. Ele fala, eu sou um ex-paciente muito mal agradecido. Ela fala, já estou acostumada, Simas. São tantos os que passam por lá e tão poucos os que voltam para nos visitar que eu nem ligo mais para isso. Ela fala, aí ele, né, fala, pois saiba, doutora, que eu jamais te esqueci. De vez em quando eu lembro da senhora nas minhas preces a Deus. Eu só não fui te visitar porque eu ainda estava me recuperando das minhas tristezas, né? E aí ele fala que ele não... Ela fala, onde você está morando? Ele fala, não estou morando em lugar nenhum, que eu estava, né, fazendo isso, fazendo aquilo, né? Aí ela falou, e o que você tem em mente? Ele falou, ai, doutora, agora eu preciso cumprir uma missão do meu ancestral místico para poder me reencontrar com a minha amada, que é a Sara, né? Então, por quê? Lembra que o ancestral diz que eles teriam uma missão a cumprir, enquanto isso, eles ficariam separados, ela ficaria lá como guardiã da esquerda de Iemanjá, né? Ela estava no fundo, literalmente, está no fundo do mar, e ele estava nessas outras missões, de se reencontrar, né? Se encontrar o seu passado e resolver as suas tristezas. E ele fala, eu preciso fazer isso para poder ficar junto com o meu amor, né? E só quando eu chegar esse tempo que eu conseguir ficar junto com ela de novo, eu vou me sentir num lugar fixo para morar. Então, nisso, ele percebeu, e a mãe e o pai dele que estavam juntos perceberam como a doutora reagiu a essas palavras. Os olhos dela encheram de água, ela ficou triste, e nisso a mãe dele disfarça e fala: doutora, vamos lá ver tal coisa, e tira, né, a doutora dali e deixa o Simas com seu pai. Aí o pai pergunta, fala, você ainda pensa muito na Sara, né? Ele falou, sim, onde ela tá? Aí ele falou, só o Cavaleiro do Mar sabe, né? Ela que está auxiliando a Sara desde o seu último encontro com ela. Aí o pai dele olhou e falou assim, meu filho, você sabe quem é essa doutora? Ele disse, sim, papai. Eu já a havia localizado durante a minha regressão com o mestre Han. Foi por isso que eu não a procurei. Também foi por isso que eu procurei afastar-me rapidamente do hospital que ela trabalhava. Eu via um brilho diferente nos seus olhos quando conversávamos durante o tempo que eu fiquei lá. Era o mesmo brilho que eu vi em Soraya e também me fez fugir. Ou seja, ele já percebeu que a doutora também era, e ele já tinha visto isso no passado, que ela era uma mulher que era apaixonada por ele também, e ele repelia, ele na verdade ele não aguentava mais, era muita mulher apaixonada por ele, e ele literalmente não dava, né, não estava dando conta. Aí o pai pergunta, fala assim, então foi por isso que você mencionou Sara, né, há pouco? Aí o pai fala assim, saiba que eu tenho algo para fazer. Aí ele diz, desculpa, ele diz, falei, eu não vou deixar ilusões tomarem meu mental e me atrapalharem no meu trabalho. E nem vou atrapalhar ela no trabalho que ela faz junto ao hospital. Aí o pai fala, olha, meu filho, eu acho que você não foi muito delicado com ela. Aí ele fala, eu sei, papai, mas foi a única forma que eu encontrei, né, de cortar aquele sentimento que ela estava ali por mim. Aí ele falou assim, mas por que você não falou que ela estava aqui? Aí eu falei, não, eu e sua mãe não vamos interferir nas suas escolhas quanto ao futuro, né? E aí o pai, né, menciona, ele fala, meu filho, você se lembra de quantos anos viveu na sua última encarnação? Ele falou, oh, pai, como é que eu podia esquecer? Foram anos longos e difíceis, jamais os esquecerei. Aí ele fala, pois saiba que a doutora o acompanhou desde o seu reencarne até o seu desencarne. E aí ele fica estupefato com as palavras. Ele não conseguia nem falar. Ele fala: meu pai, ele continua, ela velou por você desde os primeiros instantes de vida na carne. Te viu crescer, sofrer, amar e morrer. E quando você orava pelos doentes, ela era uma entre muitos irmãos
que corriam para tentar curá-los e assim tomar, né, trazer um bálsamo curador às suas preces endereçadas ao Criador. Ela sorriu com as suas alegrias e chorou com as suas tristezas, vibrou com suas vitórias e sofreu com suas derrotas. A tudo ela assistiu, sem poder lhe dizer que estava ao seu lado, tanto na alegria quanto na tristeza. Quando de sua passagem, ela o acolheu no hospital em que trabalhava. Tudo o que ela fez foi por amor, amor a Deus e toda a sua criação. Fez por você o que já fez por muitas outras pessoas, mas no seu caso foi especial, porque ela o acompanha há muitos milênios. E aí, gente, vocês prestaram atenção? Ela era um espírito que vinha socorrer as preces dele. Quando ele orava para curar alguém, ela era um dos espíritos que vinha a seu socorro. Vocês imaginam, gente, a quantidade de espíritos envolvidos num socorro espiritual? Ou vocês acham que quando vocês estão lá, incorporam o guia, são vocês que curam alguma coisa? Quando os nossos guias, que são emissários, fazem preces e curas e pedidos de cura a Deus, vem ao amparo deles e ao nosso também. Outros espíritos que nos são afim, outros espíritos da nossa família espiritual que nos amam e fazem aquilo também para nos ajudar. Olha a profundidade disso. A gente viu nele esse espírito, então ele orava para curar, para fazer as coisas, e ela era um dos espíritos que vinha em seu auxílio. E ela não falou nada, em nenhum momento, quem ela era. Então, ele falou, mas por que ninguém me falou nada, né? Ela nunca mencionou nada. Ele fala, por que você não me contou isso antes? Ele fala, não, meu filho, assim como ela não fez, eu também não me achei no direito de fazer. Existem certas coisas que é melhor não interferir para não alterar o destino dos espíritos. Quando velamos por alguém no corpo carnal, procuramos fazer o possível para não deixá-lo desviar de seu caminho na espiritualidade. Precisamos agir com muita cautela, porque senão podemos desviar um semelhante de sua evolução natural. E aí, novamente, vou dar outra pausa, tá? Porque nós temos uma visão muito infantil dos nossos guias. É infantil mesmo. Quase meio boba, meio besta de achar. Eu vejo isso direto, assim. Eu procuro, gente, conversar com os filhos da casa para instruir vocês, para desfazer essa mentalidade tão inocente, tão boba, de achar que os nossos guias vão fazer tudo por nós e vão interferir nas nossas escolhas. Ah, não, meu guia vai me livrar de todas as maldades, todo o mal. Não, gente, eles não estão aqui para isso. Eles não estão aqui para criar uma blindagem espiritual e energética e nos livrar de todos os males, de todas as menores desabores da vida, as menores contrariedades, nossos guias vão. Você acha mesmo que é para isso que eles estão aqui? Não, eles estão aqui assistindo e vendo a gente crescer, amparando. Eu sempre falo, né? Eu sempre falo isso, eu vou usar o Jesus dessa vez porque é muito divertido. Eu falo que eu brinco, né? Eu falo assim, o Jesus só tá vivo por causa do vô. Porque eu vejo, ai, gente, tem hora que eu falo, ai, sabe quando você olha uma criança andando, você fala, vai cair, vai cair, vai cair. Aí o vô vem e faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, e controla. Controla não, ele auxilia para a gente não cair feio, não se machucar, para a gente poder continuar a nossa jornada. E os nossos guias fazem isso com a gente. Eles não vão nos livrar de todos os males existentes. Por quê? Porque eles não podem interferir na nossa evolução natural. E faz parte da nossa evolução natural sofrer, chorar, ser curioso, experimentar, ser contrariado.
passar perrengue, passar doença. Isso faz parte da nossa evolução. Os guias não vão nos poupar. Às vezes, eles amenizam certas coisas para que a gente consiga ir para frente, para a gente não cair feio. Mas eles não estão aqui para isso. Então, quanto mais consciência a gente tem disso, menos pedido idiota a gente faz para os nossos guias. Ai, mãe, pedido idiota. Faz pedido idiota, gente. Pelo amor de Deus, pedir coisa superficial, coisa tão frívola, tão pequena, sabe? Pensa bem no caminho, na jornada, na missão que eles têm, para a gente ficar pedindo coisa tão besta. Então, assim, isso inclusive é uma falta de. Eu encaro como uma falta de reverência, uma falta de respeito. Para pensar. Ah, é porque eu tô com uma doença, então eu vou tirar o melhor disso. Eu falo das doenças porque a doença é assim, é bem eficiente para educar o espírito. Tá? Dificuldade financeira, super eficiente para educar o espírito. Né? Isso não é maldade, isso é evolução. Né? Então, quando ele fala aqui da evolução natural, é justamente que o pai e a mãe dele não interferiram nisso, porque eles não podiam interferir na evolução dele. Então, ele fala, conta quem ela era, um espírito altamente evoluído, um espírito que já podia estar nas esferas angelicais. Entende? Vocês vão ter outros livros que falam, são esferas muito superiores. Aí ele fala, mas por que que ela não ascendeu? Né? Por que que ela não subiu, não foi para essas... Aí ele fala assim, olha, eu preciso responder, meu filho? Ele fala, não, eu não sou um tolo que desconhece as coisas do amor, mas acredito que eu não mereço tanta abnegação por parte de alguém. Aí ele fala, é, só o passado pode explicar certas coisas, não? Sim, e sem que ele se desse conta, ele mesmo mergulhou no seu passado, por intermédio do seu mental, e foi acompanhando todas as encarnações que ele teve com a doutora. E ele viu que eles já haviam convivido por milênios, né? Muitos milênios. E em todas as encarnações sempre tinha um envolvimento recíproco. Ora ela na carne, ora ele na carne. Né? O amparo era sempre mútuo, cada um procurava auxiliar o outro da melhor maneira possível. E dessa vez era ele, o cavaleiro da estrela da guia, que estava atrasado e atrasando-a em sua evolução. Então, ele olhou, levantou os olhos, olhou para sua mãe e, sem olhar, dizia tudo que precisava. Ele falou para sua mãe, ele falou, eu devia ter prestado mais atenção quando ela me disse que eu estava muito romântico e poderia transformar a mais gélida mulher em uma donzela apaixonada, né? Ele olhou pensativo, né? E olhou para ela e ele falou, como posso dizer alguma coisa quando ele descobriu tudo que ele descobriu sobre a doutora? Voltou seus olhos para ela e, ao vê-la, um nó travou a voz no peito. Não conseguia dizer nenhuma palavra. Em que situação difícil ele se encontrava? E ele disse que, olhando para ela por um longo tempo, sem nada dizer, meus olhos falavam por mim. Sim, eu podia ter meus defeitos, mas ingratidão não fazia parte deles. Como agradecer alguém como ela? Alguém que dedicara tanto tempo a me guiar na carne. É uma gratidão intraduzível por palavras. Ainda mais se esse alguém me acompanha há milênios e se recusa a ir para as esferas mais elevadas somente pelo amor e carinho que nos dedica. Sim, era muito difícil dizer qualquer coisa. E ele lhe disse apenas obrigado. Um obrigado muito sincero, né? Então, ele falou, nada dizia, porque agora eu descobriria quem era o meu anjo da guarda. Ela já se calara havia muito tempo, porque ela não sabia como iniciar uma conversa que não versasse sobre o seu trabalho socorrista. E depois de um longo tempo eles conseguiram conversar e ele pediu. Ela falou, me acompanhe numa caminhada. E quando ele se deu por conta, eles estavam caminhando, né, em uma praia. E aí ele olhou para ela e disse, por que você se demora por minha causa? Né? Ela me olhou e nada disse.
Nem se quisesse ela conseguiria, tão forte era o seu pranto. E aí ele a abraçou, um abraço carinhoso, e Salete encostou seu rosto em mim e continuou com seu pranto. Sim, Salete era e é até hoje o seu nome, pois ela não reencarnou até o dia que eu escrevo essas linhas. Ela está livre do karma reencarnatório há muito tempo. Talvez um dia volte a reencontrá-la. Quem sabe? Ela continua a velar por mim lá do Jardim Celestial onde vive nas alturas, né? E aí, gente, mais uma pausa. Esse espírito já não reencarnava há muito tempo. Salete. Ah, mas os espíritos... Não, nem todos os espíritos precisam reencarnar. E isso, gente, foi uma coisa que me chamou a atenção, porque assim, há muitos anos, sei lá, muitos anos, não consigo me lembrar quando eu era kardecista, eu cheguei a ouvir, ou ler, não lembro, de que os espíritos precisavam reencarnar, eles não conseguiam ficar muito tempo sem reencarnar, porque senão eles perdiam a forma humana, eles precisavam do choque energético da reencarnação aqui na crosta terrestre para poder ficar ligado à Terra, porque senão eles perdiam a sua forma humana. E hoje, além de compreender um pouco melhor, eu vejo que realmente isso é verdade, mas isso é verdade para os dois lados, entende? Espíritos que ficam sem reencarnar muito tempo, eles vão perdendo a forma humana, porque eles já estão tão elevados, que eles vão perdendo a sua forma humana, porque já estão ascendendo para esferas angelicais, onde a forma é só luminosa, não existe uma forma humanizada. Assim como o contrário também. Existem espíritos que vão se negativando, vão ficando tão negativos, tão perdidos em sentimentos negativos. Esses espíritos vão ficando tão negativos, perdidos nesses sentimentos negativos, que eles realmente vão perdendo a forma humana. Só que para formas sombrias, trevosas. Então, assim, é verdade isso. Então, só que isso não é antinatural. Existem espíritos, gente, que se elevam tanto que eles realmente vão para outro plano. Lembra que eu falei dos 7 planos, ascendentes e descendentes, né? Então, eles vão ascendendo, vão para outras camadas, tá? E às vezes, um não consegue acessar o outro, tá? No negativo, a mesma coisa. Ah, e tem fundo do poço? Então, quando eu tô lá na sétima... Eu não, Deus me livre, né? Quando o espírito tá lá na 7ª esfera negativa, lá no... Literalmente, não é o 5º dos infernos, é o 7º dos infernos. Então, aí é o limite. Não, gente. Aí eu vou falar para vocês, o dia que eu... Ai, meu Deus, não é o limite. Tem ainda 77 esferas extraterrenas negativas, que são espíritos que já não têm forma humana, perdem a sua forma humana e eles são puro sentimento, só que são sentimentos negativos, puro ódio, puro medo, né? Então e assim por diante, pura confusão, pura ilusão, né? Então isso acontece para os dois lados. Então a Salete era um desses espíritos que já estava pronto para ir para esferas muito superiores que a dele, Simas, que já era um espírito evoluído. E aí ele falou, como que eu explico o tipo de amor que um espírito pode sentir para o outro no momento que eles se reencontram, né? Ambos plenamente cientes de tudo que eles viveram em tanta harmonia, né? Então, sem nunca verem laços que os unem maculados ou diminuídos. Então, não é o amor na forma como é vivido aqui ou sentido na Terra. Talvez um amor chamado de platônico esteja mais próximo de traduzir para o plano terrestre esse sentimento. Ainda mais, né, que esse sentimento, ou nada que poderia ser dito, fala tudo sobre esse tipo de amor. Salete é o espírito bondoso e puro que sempre semeara o amor por mim. Ela era a minha sereia encantada.
Lembram da sereia? A sereia que veio dar a estrela da guia para ele, primeira vez na beira da praia. É a sereia que o acolheu quando ele morreu, quando ele foi desencarnar lá na beira da praia, e ele se sentiu acolhido no colo de alguém. E aí ele já estava cego, mas quando ele consegue abrir os olhos, porque já tinha morrido, ele vê a sua sereia o pegando no colo, levando nos braços. A Salete, essa doutora, era a sua sereia encantada, que ele tanto via, que ele tanto rezava, que ele tanto amava, que ele tanto sentia falta. Quando ele olhava para a estrela dele e ele sentia falta da sereia, que ele se afastava. Então foi ela que sempre veio ao seu socorro, né? Então ele não tinha palavras, mas era um amor muito grande, muito profundo que ele sentia por ela. E ele chorava porque ele não tinha conseguido reconhecer ela, mudar a forma plasmada do seu perispírito como doutora e a sua loucura, ela que ele estava todo perdido, indo atrás das mulheradas, que ele precisava se reconciliar, se entender, né, buscar e amparar, ele acabou não reconhecendo. E ela se calou, e ela se quietou, e ela também não queria interferir na missão que ele tinha, nas coisas que ele tinha que fazer. Então, aí ele vai chamando ela para andar na praia, e quando os dois se dão, quando ela se dá por conta, eles estavam exatamente naquela praia onde ele desencarnou, onde ele morreu, e que ela veio e o acolheu em seu colo, né? Aí ela falou: Você também sente saudades daqueles dias, pescador? E a gente se via na praia. Aí ele fala: Só dos momentos em que eu ficava a admirá-la por toda a sua formosura e sabedoria. Aí ele fala: Agora eu já não sou tão sábia para poder ensiná-lo, pescador. Nem tão bela quanto Sara ou Raios de Lua, né? Que são seus dois últimos grandes amores. Aí ela fala para ele: Sabe o motivo de não conseguir deixar você para trás? Aí ele fala: Não, mas eu gostaria de saber. Apesar de vê-lo sempre envolvido em dificuldades, às vezes intransponíveis, só você sabe dizer as palavras que fazem com que eu me sinta que eu sou mulher, não importando o quanto eu esteja desligada do mundo material. E sem, né? Eles estão lá naquela praia ainda. Ele fala: pode se passar 1000 séculos e você não muda, não é mesmo, pescador? Ele fala: por que diz isso, Salete? Ela fala: não consegue ficar entre quatro paredes quando é tocado pelo amor. Percebi que voltamos à sua praia encantada. E aí ele fala: devia tê-la envolvido melhor, sereia encantada. Aí ela fala: saiba que você jamais poderá encantar uma sereia ou enganá-la por muito tempo. Ainda que pense estar conduzindo, na verdade estará sendo conduzido por ela. Aí ela fala: sim, é uma das suas qualidades. Sempre descobre o que todas nós desejamos, né? Aí ele agradece, ele fala: pois eu agradeço ao Criador por ser merecedor do seu amor, Salete. Agora eu sei quem faz com que esse sentimento tão necessário a um ser humano nunca morra em mim. Você é minha fonte encantada do amor. E aí ele diz: será que se eu estiver ressentindo, né, ressentido das coisas do amor, será que você vai estar lá jorrando seu amor por mim? E ela fala: sim, sempre vou estar retribuindo o meu amor, né? Só não pode se esquecer de que eu existo e me sentirei a mais feliz entre todas as mulheres. Aí ele fala: eu sou mais um pescador fisgado pelos encantos de uma sereia encantada, né? Ela inclusive fala que foi ela que inspirou a mãe dele a dar para ele o nome de Simas, porque ela gostava, né, do nome. E ela fala para ele: como que eu poderia deixar alguém como você para trás? Onde eu encontraria outro igual? Aí ele fala: não, eu não sei, mas existem muitos iguais a mim nesse mundo abençoado. Ela fala: saiba que eu procurei, mas em nenhum lugar encontrei. Nem acima e nem abaixo existe alguém como você. Então ela tinha um amor por ele muito profundo, ela era apaixonada por ele. Uma forma de amor muito diferente dessa forma de amor de homem e mulher, né?
E aí eles ficam ali na praia, conversam, se reencontram, na verdade, de várias formas, inclusive na forma amorosa, né? E ele fala, fui lentamente desvendando os mistérios e encantos de Salete, a minha sereia encantada, né? E depois desse encontro longo e amoroso, Salete já não era mais a doutora austera, né? Tempo de tristeza e solidão havia terminado, um novo tempo iria começar. E aí eles se sentem prontos, inclusive, que ele fala, nós somos agora um terreno fértil e o Criador havia nos incumbido de semear as suas sementes, né? Sementes de amor que eles espalhariam. Então, gente, depois disso, como ele tinha encontrado a sereia, ele já estava muito feliz, né? De reencontrá-la, saber realmente quem ela era. Ele descobriu que isso não era por acaso. Ele já estava preparando, ele estava sendo preparado, o seu sentimento, ele precisava estar num estado emocional para poder acessar o templo que o mestre Han havia convidado ele para conhecer, né? Então, ele foi ao mestre Han, né? E o mestre Han, muito feliz, ele pergunta, você está pronto para integrar o grande Oriente Luminoso? Ele fala, sim, mestre dos mestres. E aí veio uma luz dourada, eles dão as mãos e desce uma luz dourada que os recolhe. E aí o mestre inclusive explica para ele que o grande Oriente Luminoso não é um lugar que, mesmo lá, eles poderiam ir. É somente por intermédio daquela luz dourada que as pessoas que são autorizadas podem ser recolhidas para irem até lá. E lá, gente, acontece uma coisa assim, é um templo em uma esfera muito elevada, onde os seres, os grandes mestres luminosos, como eu expliquei anteriormente, eles não têm essa forma humana. Então, quando ele entra no templo, era tão lindo, tão maravilhoso, que ele fica perdido na tanta beleza, mas você já tem que ficar, não, filho, não se perde na beleza não, senão a gente tem aqui uma missão, a gente veio para um motivo, né? Então, ficou em silêncio, lá eles não poderiam falar, porque lá, tanto eles como esses mestres luminosos só se comunicavam por intermédio do pensamento, então eles não falavam, não precisavam falar, né? E quando ele viu que todos os mestres ali se aproximavam e eles não tinham formas, eles eram só seres de luz, praticamente sem forma humana, ele inclusive reconhece uma pedra verde com uma luz verde, que era o grande mago da Pedra Verde, que era o mago que ele conheceu lá no comecinho do livro, quando ele foi para a Pérsia, que tinha um mago que o iniciou, né? Então, lá aquele mestre já era, depois de isso na carne, mas depois em espírito, ele descobre que esse mestre era um ser de altíssima luz. E eram 21 guardiões de lei. 21 por quê? 7 guardiões luminosos para o plano superior, 7 para o plano inferior e 7 para o plano carnal. Então, são as linhas de atuação na natureza e 21 os guardiões. E aí, 7 para cada, para o alto, para embaixo e para o meio, tá? E cada um desses guardiões se dividia em outros 11, que por sua vez se dividiam em outros 77. Então, os números, que são números mágicos, de uma certa forma, e as formas múltiplas desses números também não são aleatórias, tá? Então, eu não estou falando de 7 linhas, tá, gente? Isso aqui é uma outra coisa. Então, ele fala que são ao todo 77 mil guardiões luminosos que fazem essa guarda, são seres luminosos que nos vigiam, que nos guardam, que nos coordenam, que nos amparam, tanto no alto quanto no meio
que é a terra, quanto no embaixo. Então, todos os espíritos que estão lá nas trevas, sofrendo, né? Então, eles não estão sendo amparados? Estão sendo coordenados, cuidados e amparados. É que de uma forma necessária a evolução deles. E esses guardiões luminosos, inclusive, têm todos os poderes lá. Eu não sei se vocês se recordam, nós já estudamos em alguns outros livros, onde são mostrados seres, chefes trevosos, que são, e eles falam, não, a gente está aqui porque a gente está cumprindo a nossa função, mas nós somos submetidos à lei, nada escapa à lei. Nem o guardião mais trevoso, o Exu mais trevoso, ele está fora da atuação da lei. Então, lembrem lá dos outros livros, eu não vou voltar agora. E aí, esses guardiões fizeram, gente, como se fosse um apanhado geral de todas as falhas, todas as dificuldades e todas as más decisões que ele tomou e que levaram ele a consequências terríveis, né? Tanto em espírito quanto na carne. Então, quando ele vê, ele encara todas as suas más decisões, ele fica muito triste, muito triste. Mas aí os guardiões também mostram todas as suas conquistas, todas as suas vitórias, todas as coisas que ele conseguiu vencer certas dificuldades, né? Então, foram mostrando os erros e os acertos. E isso tranquilizou, ele foi ficando um pouco mais tranquilo. Ele fala, mas afinal, olha a pergunta que ele faz. Se eu era guiado por meu ancestral místico, por que que ele não intervinha quando eu errava? É a pergunta que ele faz e que eu falei lá no começo. Mas por que que nossos guias não interferem quando a gente erra? Por que que eles deixam a gente cair que nem patinho nos nossos erros, nas nossas imbecilidades? E aí, a resposta é sempre a mesma, né? Precisamos seguir a nossa evolução natural. Se você pegar uma criança e ficar segurando na mão dela o tempo inteiro, ela não aprende a andar. Não, mas ela tá quase conseguindo, eu vou ficar aqui segurando. Não, ela não aprende a andar. Então, toda vez que qualquer mentor, que qualquer instrutor, que qualquer guia vem e segura na nossa mão, a gente não fortalece as nossas pernas. Ai, é tão ruim fortalecer as pernas, porque dá um trabalho sofrer. Dá, gente, dá um trabalho sofrer. E se eu estou falando para vocês que nem os nossos guias podem fazer isso por nós, é claro, gente, que pai de santo e mãe de santo não vão fazer isso. Vocês estão entendendo o meu raciocínio? Gente, o pai de santo não vai, não vai segurar para vocês andar, vai orientar, filho, vai por aqui, esse caminho é bom, faz assim, faz assim, vai orientar, não vai andar com as suas pernas. Os nossos guias não vão fazer isso, orixá nenhum, força nenhuma de Deus, porque isso não é da lei. A lei é nos amparar para que nós, enquanto seres novos do Criador, nos fortaleçamos. E precisa, gente, a gente precisa se fortalecer. Ai, porque essa vida é muito sofrida, cheia de pancada. É, ela é difícil, mas ela é muito, muito bonita, justamente por isso. Porque ela nos força a sair da casca, sair do ovo, sabe? Então, não encarem isso de uma forma negativa, encarem isso de uma forma positiva. Eu tô sofrendo, tá lascado, tá isso, tá aquilo, mas porque eu vou para frente, eu tô saindo do ovo, eu tô andando com as minhas pernas. E olha, gente, eu não sei vocês, mas se existe uma coisa na minha vida que é importante, é poder andar com as próprias pernas. Eu valorizo demais isso. Isso é uma coisa assim que faz bem para a alma. Então, não depender dos outros. E quem se enxerga na relação de dependência com algo ou com alguém, saiba que uma hora ou outra você vai perder sua bengala. Ah, minha bengala é meu filho, é meu marido, é meu emprego, porque tem muita gente que usa filho,
marido, emprego, como bengala para apoiar e não fortalecer as próprias pernas. Se observe, não é para julgar, não, tá, gente? Eu estou falando isso não é para julgar ninguém, não. Mas para que vocês passem a observar em sua vida se vocês estão usando algo ou alguém como bengala. Eu disse isso a uma pessoa esses tempos atrás. Falei, e agora? Você não tem mais a bengala? Porque a pessoa tinha, não vou dar detalhes para não expor, mas a pessoa tinha um problema, que era um problema sério, que exigia, demandava muito tempo e muita dedicação da pessoa. Então, quando a bengala. E aí o que acontece? Quando esse problema, quando essa situação se foi, a pessoa ficou assim, meio perdida. E agora? Qual que é o problema que eu vou ter que cuidar? Porque a pessoa não tinha mais toda aquela. Que se dedicar, que ter toda aquela. Você entende? Eu falei, não, agora você pode parar de procurar bengala. Agora você vai, olha para frente, você vai fortalecer suas pernas, você vai andar. Agora você vai olhar para você. Porque às vezes a gente tem que fazer isso. E tem momentos da nossa vida que a gente não tem para onde correr. A gente é obrigado, ele é forçado a fazer isso, sem bengala. Tá? E ele descreve lá todo o tempo, tá, gente? Foi muito bonito. Ele fala, né, que a resposta dos mestres vem em forma de enigma, né? Que eles fazem várias perguntas para ele, né? Ele fala: será que eu entendi certo e ensinei errado, ou eu entendi errado e ensinei errado? Será que eu fui muito perfeccionista e não consegui transmitir claramente tudo que eu devia ter ensinado? E ele vai se questionando e vão questionando. E quando os mestres se calaram, ele ficou meditando sobre essas colocações, né? E ele sabia a resposta para tudo isso. Por quê? Em todas as suas vidas, ele se dedicou sempre a propagar de uma forma ou outra as coisas divinas. E ele está falando de 7.000 anos de reencarnações sucessivas. Muito tempo de dedicação a propagar as coisas divinas, né? Então, ele lembra de tudo isso, são 7.000 anos de lutas, lágrimas, sorrisos, vitórias e derrotas, né? Então, ele tomou consciência de que sim, ele era um dos 77.000 guardiões menores que tem permissão para vir à carne todas as vezes que foi determinado e sempre amparado por um dos 4 ancestrais místicos: a luz do saber, a luz da vida, a luz da lei e a luz das formas e da transformação. Isso é muito interessante, gente, porque ele não dá nome nesse ponto de orixá. Lembrando que esse é um espírito, que ele não é um espírito umbandista. Nós temos todas as características de Umbanda, as coisas, as formas, mas isso aqui é anterior aos nomes de Umbanda. As terminologias, as coisas como a gente conhece para dar nome, a gente tem que dar nome para certas coisas, tá? Mas só para vocês entenderem, nesse livro, nessa parte da sua existência, ele está como enviado, amparado pela luz do saber. Em outro livro, talvez a gente não venha estudar ele, eu indico sempre para vocês, eu vou deixar como referência no vídeo, tá? Ele vem como enviado do ancestral místico da luz, da forma e da transformação. E aí, só para vocês entenderem, quem entende um pouquinho de orixá sabe quem é o senhor da transformação, da transmutação, tá? Então, Obaluaê e Omulu. E nesse outro livro, ele, Cavaleiro da Estrela da Guia, se apresenta como uma caveira com a capa com o fundo roxo e por fora preto e com como se fosse aquele globo, eu esqueci o nome agora, o globo na mão e a espada na outra. Então, assim, semelhante às imagens que a gente vê de Exu
que as imagens, é difícil achar imagem de orixá Omulu, né? Mas tem muita imagem, dessas imagens, né, populares, assim, de Exu Omulu, que é esse Exu, que ele é uma caveira, com a capa, com a espada, né? Então, ele é um emissário em outra roupagem, servindo a outro ancestral místico, com outra missão, missão de transformação. Então, para transformar, preciso de uma forma um pouco diferente, entende? É uma forma, não é uma forma tão suave como um cavaleiro da estrela da guia, com sereia, né, com a estrela do mar, uma coisa bem mais suave, mais leve, né? Então, nesse momento, com toda essa consciência, ele chora, e em vez de falar com os guardiões, ele fala com Deus, ele fala com o Criador. Porque quando ele vê todos os erros que ele cometeu, mesmo tendo visto todos os acertos, ele fala: Meu Deus do céu, eu errei muito, como que eu vou reparar todos esses erros? E aí ele fala com o Criador. Ele fala: Meu Senhor, tudo que eu fiz foi divulgar as suas coisas sagradas, da melhor maneira que eu podia e sabia. Eu jamais me furtei a esse encargo que tanto me honra. Isso ele falando com Deus. E como me honra servir ao Senhor, meu Deus. E ele não falou mais nada, porque o pranto já não podia ser contido. Ele já pronunciava as últimas palavras misturadas ao choro convulsivo. Ele falou: Olha, eu não sei o que eles disseram entre si, mas o mestre Han me falou mais tarde, pois eu não tinha coragem de encará-los, né, os mestres, mas não depois de conhecer as minhas derrotas e erros. Mas em dado momento, uma luz cristalina, muito poderosa, me envolveu e eu fui colocado em pé por sua força que me elevava. Nesse momento, de cada um dos guardiões saiu uma luz dourada em minha direção e como queimava. Eu estava ereto, mantive meus olhos abertos, apesar da dor que sentia. As luzes dos guardiões dos mistérios sagrados arderam em mim por um breve instante, cessando a seguir. E o guardião do símbolo da lei olhou-me fixamente e pude ler em seus olhos a sentença definitiva comum a todos. E os guardiões disseram a ele: Nós o seguiremos em cada instante de sua existência, tanto como ente encarnado quanto desencarnado. Nós conhecemos o seu passado, presente e futuro. Nós o tivemos, temos e sempre o teremos como um servidor dedicado à divulgação dos mistérios sagrados. E como tal, nós reavivamos em você os 7 símbolos sagrados da criação e os seus 21 mistérios, os quais são 7 no alto, 7 no meio e 7 no embaixo. 7 da luz, 7 da matéria e 7 nas trevas. Honre-nos como sempre tem feito, e nós o honraremos com a nossa proteção eterna. Tudo por honra e glória do Criador de tudo e de todos. E nada mais foi dito. E assim como surgiram, foram embora, né? E aí, depois de tudo isso, a única coisa que ele pede, né, depois de saber, né, de sentir tudo isso, é que ele sempre possa trilhar na senda do saber das coisas divinas. Então, gente, percebam que esse espírito, ele tem uma incumbência, uma missão e uma essência que ele consegue desenvolver. Então, ele, como um dos guardiões, desses 77 mil guardiões menores, que já é muita coisa, né? Ele tem o amparo no alto, no meio e no embaixo. E vocês observam em todas as obras, que são várias obras que contam várias vidas, várias encarnações, vários momentos do plano espiritual deste mesmo espírito. E vocês vão ver que assim uma característica muito especial dele. Ele sabe se portar no alto, no meio e no embaixo. E, inclusive, é uma frase muito comum em alguns livros que ele diz o seguinte: no alto,
fale como os anjos. No meio, fale como os homens, né? Se comporte como os homens. E no embaixo, fale como as trevas. Então, em qualquer lugar que ele vai, ele sabe se portar. Ele tem como se ele tivesse portas abertas, comunicação, e ele consegue falar com todas as esferas. Porque ele sempre tem muito, muito amor e consciência, e ele sabe o que ele está fazendo. Então, ele não desdenha ninguém, ele não distrata ninguém, ele não se, falando assim, não puxa o saco de ninguém porque é mais alto que ele, né? Para ser bem, uma linguagem bem simplista. E isso é uma característica muito bonita desse espírito. É um espírito muito rico, muito rico. Ele tem, assim, essa característica que é só dele. Tá? Então, gente, para finalizar hoje não é um dia bom, mas é um dia importante. Hoje eu enterrei minha madrinha, que eu falei dela, mas eu falei dela semana passada para vocês. E não é porque ela morreu hoje, mas semana passada ela veio aqui, a gente não sabia, mas ela com certeza veio se despedir. E eu só posso agradecer por ter, inclusive, essa oportunidade. Faz diferença, tá, gente? Ela veio aqui, quando a gente se abraçou e chorou, eu falei para vocês que eu senti aquele colo gostoso, que parecia que ela estava me pegando no colo, aquela coisa mais maravilhosa do mundo. E fiquei conversando com ela, tá? Depois que ela fez a cirurgia, e ela me mandando mensagem. Eu falei, mas aí, madrinha, como é que foi a cirurgia? Não, tá tudo bem, filho. E vocês, como é que vocês estão? Eu conversei vários dias com ela, e só hoje que eu fiquei sabendo, que daí eu conversei com a família, que esses dias todos ela estava no hospital. E ela não me disse. E além de não dizer que estava no hospital, na quarta-feira ela me mandou mensagem, né? Filha, como é que você tá? Tá bem, filha? Eu falei, tô, madrinha, e você, como é que você tá? Tá se recuperando? Ah, tô bem. Ela foi pra UTI no outro dia. Então, assim, uma pessoa durou não é pouco, tá, gente? Todo mundo acha. Detalhe, madrinha é filha de Oxum e Oxóssi. Então, quem associa, né, as filhas de Oxum, aquelas pessoas melindrosas, sensíveis e choronas, não conheceram Madrinha Lúcia, porque Madrinha Lúcia, eu vejo ela como uma armadura, uma mulher muito forte, muito firme, sabe? Então, tem nada de princesinha, eu gosto desse termo, né? Não é a princesinha da Disney, não. E é uma filha de Oxum, nossa. Então, assim, eu tive a oportunidade de ter uma madrinha que me cuidou, que eu amo. Ela já estava afastada já há uns 6, 7 anos da Umbanda e a gente sempre se falava. E eu falo para vocês, gente, madrinha é para a vida, padrinho é para a vida. Não escolham por oba-oba. E eu fico com dó de vocês, porque vocês não têm a minha madrinha. Morro de inveja, sim. Só eu e a Célia, que é minha amiga, que estava lá as duas, né? A gente entrou lá com a família toda evangélica, né? Não, não gostava, o marido, inclusive, proibia ela de frequentar a religião, coitada, entrar lá, fazia malabarismo para poder ir, assim, às vezes. Então, a gente chegou lá morrendo de chorar, e a família, todo mundo quieto, comportado, e eu e a Célia lá, madrinha, madrinha, madrinha. E assim, a gente se olhou e falou, "Ai, vão expulsar a gente daqui, as duas macumbeiras doidas chorando a madrinha. E vou chorar mesmo. A gente chora, mas eu fico assim, tenho só lembranças boas, coisas boas, e eu espero que vocês tenham nas suas madrinhas. Eu procuro fazer pelos meus afilhados, pelo menos um tiquinho, eu não sou, cada um tem, né? Eu procuro fazer o máximo pelos meus afilhados possíveis, porque eu me inspiro na minha madrinha. Queria ser como ela,
queria trabalhar como ela, queria ter a humildade e a firmeza que ela tem. Minha madrinha era Cambone, então é o cargo, mas Cambone, né? Então era o cargo que eu enxergava de maior firmeza nela, que ela fazia com excelência, sem reclamar e com muita humildade, sem ser coitadinha. Humilde não é coitado, tá, gente? São coisas bem diferentes. Ela era humilde, mas ela era altiva, com caráter, com força. Então, não é um dia bom, porque eu não vou ter mais o colo dela físico, mas eu sei que assim como eu fiz o meu ritual aqui hoje, de despedida, a gente vai estar sempre junto em pensamento e em coração. Então, agradeço todas as preces que vocês fizeram, pedir, né, a alma dela. Não peçam paz para a madrinha, tá? Porque a madrinha não era pessoa de paz. Ai, que descansa em paz. Pode esquecer. A madrinha nem descansa nem em paz, porque a madrinha era pura força. Então, ela não descansa em paz. Ela só vai se recuperar agora para poder continuar sua jornada com muita liberdade, que é o que ela merece. Tá? Eu espero que vocês todos fiquem com Deus, que todos vocês sejam amparados, protegidos, e continuem em boas vibrações até o trabalho de sábado. Gente, continuar em boa vibração não é ficar o tempo inteiro em meditação, pelo amor de Deus. Para com isso não é vida. Ninguém consegue. Permanecer em boas vibrações é tocar a vida com leveza, com sabedoria, sem fazer caca, entende? Nem para você, nem para os outros. Não fala mal dos outros, não pensa mal dos outros, sabe? É isso que é manter. Já é bem bom você conseguir fazer isso. Entende? Mantenham essas boas vibrações até os trabalhos, especialmente no dia do trabalho no sábado, que nós vamos ter trabalho com criança. Então, exige de nós uma energia, sim, mais pura, mais apurada e preparo físico, tá? Exige muito fisicamente do médium trabalho de criança. Fiquem com Deus e fiquem em paz.